Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. No mundo real do mercado de ações, as bolsas de valores pelo mundo ensaiam uma recuperação depois das quedas expressivas de ontem. O Ibovespa operou em torno dos 83 mil pontos durante boa parte do dia hoje. No mundo virtual, a sensação do ano passado, o Bitcoin, chegou a cair hoje a menos de 6 mil dólares, depois do pico de 19 mil em dezembro de 2017. No chão de fábrica, a produção de veículos no Brasil sobe mais de 24% em janeiro e bate recorde de exportações. E uma pesquisa mostra o que o brasileiro mais quer para 2018: serviços de saúde de qualidade e inflação baixa. O cenário econômico está no ar e você conosco a partir de agora. As bolsas de valores pelo mundo já ensaiam uma recuperação hoje depois das perdas expressivas registradas nos últimos dias, sobretudo de sexta-feira e ontem, inclusive foi o dia principal de queda. O Ibovespa aqui na B3 teve seu pior dia ontem, quando fechou em baixa de 2,59%, a maior baixa desde 18 de maio do ano passado. Naquela data, a Bolsa de São Paulo despencou e chegou a cair mais de 10%. Teve aquela operação chamada Circuit Breaker, ou seja, quando a Bolsa para por meia hora, justamente para evitar uma desvalorização maior, quando é provocada por notícias externas, e ali o assunto era exatamente a crise política, que foi provocada pela revelação dos áudios de Wesley Batista da JBS. Ontem também foi um dia ruim para a Bolsa de Nova York, quando o índice Dow Jones registrou queda de 4,6% e teve a menor baixa, ou melhor, um dia mais baixo desde 2011. O que explica esse movimento de baixa dos mercados e qual sua repercussão no Brasil, que sofre influência do que acontece lá fora, mas convive também com questões domésticas, como a votação da reforma da Previdência? Eu conversei mais cedo sobre tudo isso com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, e você acompanha a entrevista agora. Jason, diante do que nós vimos ontem em Nova York e aqui, sobretudo na Bovespa, ontem na Bovespa foi o pior dia desde aquele 18 de maio do ano passado, com aquelas delações de Wesley Batista. O que esperar dos mercados? É algo realmente surpreendente ou dava para prever o que aconteceu com essa queda da Bolsa desde a semana passada, tanto em Nova York quanto aqui? A queda de ontem, a magnitude, obviamente, não dava para prever, foi um movimento muito forte, descolado basicamente do cenário, mas ao mesmo tempo nós temos a perspectiva de uma realização de lucros vindo aí já há algum tempo por conta exatamente dos indicadores econômicos nos Estados Unidos acima das expectativas, mercado de trabalho bastante forte lá fora e por aqui, obviamente, o mercado seguindo e também nas perspectivas em relação à questão da Previdência. Quando a gente olha para a questão interna, vou começar com Nova York. Eu tenho uma notícia de recuperação da economia lá, aumento de empregos, aumento de salário, e um detalhe técnico, aumento dos títulos do Tesouro Americano para 10 anos, o que faz com que quem seja mais conservador tire dinheiro da Bolsa, do mercado de ações, e vá para os títulos do Tesouro Americano, que são extremamente seguros. Aqui nós temos também uma recuperação do emprego um pouco mais lenta, uma recuperação da economia. Por que os mercados caíram? Não era um motivo para olhar para a economia com mais otimismo lá na frente? Ou é a realização de lucro, como você mencionou? Se nós observarmos, Piotr, durante o mês de janeiro, nós tivemos as bolsas globais, a Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana, diversas bolsas no mundo batendo recordes. E não só um recorde, já chegou a passar de vários recordes de pontos. O Dow Jones, só no mês passado, passou dos 25 e depois passou dos 26 mil pontos. O Ibovespa chegou a 86 mil pontos. Então, o contexto realmente gerava necessidade de uma correção dos ativos, obviamente, não com a força que a gente observou ontem, de maneira um pouco mais compassada, mas tudo dentro daquele cenário em que uma possível elevação de juros, da qual o Fed já tem avisado por muito tempo, não há surpresa nenhuma, a quantidade de altas, que ele vai colocar essas altas e que ele está se baseando no mercado de trabalho, já é algo considerado como dado. Ao mesmo tempo, se a gente observar no passado recente, o Federal Reserve passou de 2005 a 2007 avisando da bolha imobiliária nos Estados Unidos, as pessoas só ouviram a hora que a bolha estourou. Então, é importante que o mercado, obviamente,
entre num ciclo de correções, sempre é muito importante, mas também não pode exagerar. Tá, vamos fazer uma menção de alguns fatos recentes. No final do ano passado, havia uma informação de uma alta liquidez no mundo. A gente estava tendo, por exemplo, o ativo de maior risco no mundo, que eu julgo ser o Bitcoin, porque não tem lastro, é uma coisa completamente nova, chegou a quase 18 mil dólares, alguma coisa desse sentido. As bolsas começaram a subir, chegaram a esses valores que você fez menção, ou seja, tanto a bolsa americana, as bolsas europeias e a bolsa brasileira, que chegou aos 85.500 e poucos pontos. Era realmente um excesso de liquidez no mercado? Tem excesso de liquidez ainda no mercado ou não? Sim, os programas de alívio quantitativo, principalmente em economias centrais, eles ainda estão funcionando. Nós temos no Japão, nós temos na boa parte dos países na Europa, nós temos no Reino Unido, aqueles quantitative easing estão em processo. Nos Estados Unidos, o balance sheet, que é a tentativa da redução desse balance sheet, desse balanço em relação a alguns títulos, está em andamento, mas, ao mesmo tempo, a alta de juros nos Estados Unidos ela tem sido bastante compassada. Então, existe uma grande liquidez global e se o Fed seguir na linha de continuar avisando quando vai fazer tudo e seguir um processo mais compassado, ainda observando os CPIs, as inflações ao varejo lá e não tanto o mercado de trabalho, a tendência é que nós vejamos algumas correções, mas a liquidez ainda é elevada e a busca pelo prêmio de risco também. Tá, vamos fazer um comparativo com a economia brasileira e a economia americana. Aqui a gente teve uma recente queda da taxa de juros, o Copom começa hoje, termina amanhã a reunião. Os americanos estão apontando para uma alta de juros ali para conter um suposto aquecimento do mercado, que é para conter a inflação também. O que uma decisão pode influenciar na outra, sobretudo se por acaso os americanos subirem os juros lá? Na verdade, não muito, porque, como já citei antes, os Estados Unidos já têm avisado que vão subir juros. Talvez o mercado tenha tomado conta disso entre sexta-feira e hoje. Mas é uma realidade, o Fed já avisou, serão 3 altas de juros este ano. Em relação ao Brasil, essa próxima alta, que deve ser amanhã, ela é favas contadas também, porque foi citado em relatório de inflação, foi citado no comunicado e na ata da última reunião do Copom e também nas últimas reuniões que estão tendo entre as autoridades monetárias e os economistas, isso de alguma maneira também tem sido citado bastante. Então, nesse contexto, a expectativa é de que o corte continue, mas os próximos cortes, no curtíssimo prazo, eles têm mais condicionantes brasileiros do que internacionais. O cenário internacional, obviamente, a elevação de juros nos Estados Unidos é por um bom motivo, é por conta de uma atividade econômica aquecida. Então, isso não gera tanto de estresse no mercado. Agora, aqui no Brasil, a questão política pesa bastante. A possível não aprovação da reforma da Previdência tem sido um fator importante, principalmente para a equipe econômica, e agora tenta buscar ali subterfúgios para fazer com que 2018 feche a conta, mas o problema, de qualquer maneira, da Previdência continua e vai continuar para o próximo presidente, independente de quem seja. Tá, rapidamente, na sua previsão, amanhã o Copom faz um corte de juros, porque não vai haver nenhuma grande decisão política que mude de hoje para amanhã. Nós temos a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência, ainda em negociação, mas para o final deste mês. Amanhã o Copom ainda mantém aquele ritmo de corte? Mantém o ritmo de corte diminuído, obviamente, ele vai para 0,25 e pode ser que, inclusive, corte mais uma vez, mantendo o instrumento de política monetária como um dos principais estímulos da economia daqui até o final do ano, exatamente pela ausência da questão fiscal. Tá certo. Jason, obrigado pela análise, viu? Boa tarde, até mais. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, só para reforçar, o Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido hoje, começou a reunião hoje, amanhã sai a nova taxa básica de juros, é a primeira reunião do ano. Nós tivemos uma sequência de quedas no ano passado, desde o final de 2016, para ser preciso. O Jason está apostando justamente numa queda também anunciada amanhã. Amanhã, por volta desse horário, normalmente é que o Comitê de Política Monetária, o Copom, divulga a sua decisão acerca dos juros básicos da economia, a taxa Selic. Nós temos os números do mercado financeiro agora, vamos ver como fechou o Ibovespa, também a Bolsa de Nova York, o dólar comercial. Vamos primeiramente ao Ibovespa. Eu fiz menção que operou durante boa parte do dia hoje, logo na chamada do programa, né? Em torno dos 83 mil pontos, a gente está vendo aí uma alta até um pouco maior. Neste momento, agora nós já estamos na fase de ajustes do Ibovespa, ele fecha às 6 horas, mas tem uma série de ajustes, né? Que são exatamente os últimos negócios que passam a ser contabilizados. Mas uma alta hoje, extremamente importante do Ibovespa, uma recuperação muito importante se comparado a ontem, sexta-feira, uma alta hoje de 2,47% a 83.885 pontos. Só para fazer uma comparação, ontem o Ibovespa fechou o dia a 81.861 pontos. Hoje
bem acima dos 83 mil, se aproximando dos 84 mil pontos. Ontem teve uma queda de 2,59, hoje uma reversão do comportamento do mercado de ações aqui no Brasil. O índice Dow Jones, agora há pouco a gente fez uma checagem, também está subindo. Teve boa parte do dia em baixa, mas agora está em 24.712 pontos, uma alta de 1,51%. O principal índice da Bolsa de Valores de Nova York, que ontem também teve uma queda expressiva, foi o pior nos últimos, desde 2011, para se ter uma ideia. Vamos ao dólar comercial, temos o dólar comercial, está ali, uma queda muito pequena, próxima da estabilidade, né, 0,03% a R$ 3,24. Essa queda chegou a 0,20 hoje durante o dia, para se ter uma ideia. Diminuiu um pouquinho a queda do dólar, mas mesmo assim nós estamos aí muito pequeno, próximo da estabilidade, mas ainda assim com uma oscilação negativa de 0,03% o dólar comercial, que é sempre um importante indicador de insegurança do mercado. Ontem, só para ter essa ideia, ontem o dólar subiu bastante. Ainda falando de mercado, o valor da principal moeda virtual, o Bitcoin, que se transformou em uma febre no ano passado, voltou a cair de forma expressiva na manhã desta terça-feira e chegou a ser comercializado a 5.900 dólares. Para se ter uma noção da queda, no dia 16 de dezembro a moeda virtual passou dos 19 mil dólares por Bitcoin. Vamos ver como é que está a cotação hoje? A gente tem ali, olha, no dia 16 de dezembro foi a 19.343 dólares. Uma moeda virtual, um Bitcoin. Para se ter uma ideia, hoje, 6 de fevereiro, agora, apesar de ter caído abaixo dos 6 mil pontos, dos 6 mil dólares, se recuperou um pouquinho, está fechando o dia, pelo menos no momento, a cotação é de 7.509 dólares. Lá atrás, em 2010, o Bitcoin custava 6 centavos de dólar. E o ano passado foi um ano de recuperação da economia, depois da mais severa crise econômica pela qual passamos. Mas o que mais te preocupou em 2017? Uma pesquisa divulgada hoje pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, apontou as principais preocupações e prioridades do brasileiro, tendo como base o ano passado. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e nos conta detalhes dessa pesquisa. Maurício, boa noite. Eu tenho absoluta convicção que o desemprego figura nessa lista das preocupações e dos problemas que os brasileiros enfrentaram em 2017, mas nós temos também aí uma informação sobre quais são os objetivos, o que o brasileiro almeja agora para 2018, não é? Olá, Piotr, boa noite. Acertou em cheio, o desemprego está assim nessa lista e olha só, o desemprego aparece na primeira colocação dos problemas apontados pelos entrevistados nessa pesquisa que foi realizada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, no fim do ano passado em 127 municípios do país. Os entrevistados eram convidados para responder uma lista e poderiam apontar diversos problemas que eles achavam que o Brasil tinha. E o desemprego, como eu disse, ficou na primeira colocação com 56%. Em segundo lugar, veio a corrupção, com 55%. Aí a CNI faz uma ressalva como a corrupção subiu, a preocupação com a corrupção subiu no ano passado. No ano anterior, ela tinha ficado na terceira colocação com 40%, ou seja, de 2016 para 2017 aumentou 15 pontos percentuais. Logo depois veio a saúde com 47%. E a antiga campeã das preocupações, que era a segurança, agora está em quarto lugar, com 38%. Os entrevistados também falaram sobre prioridades do governo federal para o ano de 2018. Aí a preocupação com o bolso, a preocupação com a perda do poder econômico. Tanto que os entrevistados falaram que o governo deve aumentar o salário mínimo, deve continuar controlando a inflação para garantir o poder de compra dos consumidores, gerar mais empregos, está aí aquela preocupação com o desemprego no topo da lista, e também cortar impostos. Cortando impostos, fica tudo mais barato, fica tudo mais fácil para comprar. Preocupação com a política por causa da corrupção, das denúncias de corrupção, e com a economia, Piotr, são as principais preocupações dos brasileiros. Piotr. Muito obrigado, Maurício, que demonstra claramente que o brasileiro entende sim de economia, que ele tem uma preocupação em relação à inflação, que corte de impostos seja uma reforma mais justa do ponto de vista tributário e olha lá na frente para serviços públicos de qualidade, ou seja, isso é compreensão de economia, sim senhor, ou sim senhora, vamos lá. E daqui a pouco nós temos os números positivos da indústria automotiva. Com recorde nas exportações, a produção de veículos cresceu acima de 24% em janeiro deste ano. Nós voltamos depois do intervalo. A produção de veículos subiu no mês de janeiro, retomou o patamar da média dos últimos 10 anos.
A Anfávia, a Associação das Montadoras, divulgou hoje um balanço com produção em alta e exportações recordes. A Vanessa Casalino, aqui em São Paulo, tem os números. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O aumento foi de 24,6% no mês passado. Foram produzidas mais de 216 mil unidades entre carros, caminhões e ônibus. As vendas aqui no mercado interno estão se recuperando. 160 mil veículos novos foram licenciados em janeiro, um avanço de 23%. Já as exportações seguem impulsionando a retomada de fôlego da indústria automotiva. 47 mil unidades foram mandadas para fora do país no mês passado, um recorde. A marca anterior era de 2006, 1.000 unidades a menos. Para a Anfávia, os números garantem um certo otimismo. Vamos ver. Janeiro foi o melhor janeiro da história. Então, quer dizer, aquelas notícias que nós estamos dando de recorde, em janeiro desse ano foi o melhor janeiro de todos os tempos. E quando a gente observa a média, tudo nos faz crer que a projeção de superar o recorde do ano passado, estamos bem encaminhados para isso. É o primeiro mês ainda, é cedo, mas estamos indo bem. Essa retomada se refletiu também no emprego. O número de trabalhadores nas fábricas aumentou 1,7% de 2017 para 2018, mas 1.700 funcionários continuam com contratos suspensos ou jornadas reduzidas. Piotr. Nós falamos de produção em alta, exportações recordes, mas as vendas de veículos também no mercado interno, aqui no Brasil, registraram alta de mais de 20%, de acordo com um balanço divulgado recentemente pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. E nosso convidado hoje aqui no estúdio do Cenário Econômico é justamente o Alarico Assunção Júnior, que preside a FenaBrave. Alarico, bem-vindo de novo. Muito obrigado, Adalberto. Boa noite. Ano passado você nos trouxe vários números positivos de crescimento da venda aqui no mercado interno. A gente viu aí, é o melhor janeiro da história, segundo o Anfávia. E a venda no mercado interno tem crescido também. Esses dados, se a gente for falar de uma média prevista para esse ano, levando-se em conta esse histórico recente, dá para imaginar que teremos um ano bom? Perfeitamente. Vale ressaltar, o segundo semestre de 2017 fez com que houvesse essa retomada de crescimento com referência a volume. E fechamos o ano num comparativo. Janeiro de 2018, janeiro de 2017, em 26%, um crescimento de consumo no mercado doméstico, automóveis e comerciais leves. Vale dizer um número também estrondoso, 52% na alta de caminhões, referente a esse mesmo período. E compra de caminhões tem, digamos, um efeito colateral extremamente positivo para a economia, não é? Eu costumo dizer que caminhão deveria ser até um índice econômico. É um bem de ganho, é um bem de produção. Ah, o índice de venda de caminhões exclusivo. Bom, o índice, pois é, o índice de para entender a economia, claro. Muito grande. Eu acho que dentro de todo setor que compõe a economia, principalmente no Brasil, o caminhão é o para-choque dessa economia. É o primeiro que ressente com dificuldade, também é o primeiro que sai dessa dificuldade ou dessa crise. E esse caminhão, tem dentro da venda de caminhões, tem um tipo de caminhão que sai mais nesse momento de retomada? É um médio, é um pequeno? Muito oportuna até a sua pergunta. Nós temos portes de caminhão. A alavancagem maior no que se refere esse percentual são os chamados caminhões de alta tonelagem, acima de 30 toneladas de capacidade de carga, que são as carretas, em virtude também do agronegócio, basicamente soja e milho. Você sabe que isso desmente boa parte. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou do interior do estado. E eu nunca entendi por que jornalistas de economia na capital diziam assim, o problema da safra é que só dura 6, 7 meses, depois a economia cai. Eu falei, lá na minha terra, depois da safra, o que trabalha é metalúrgica para reformar a usina. A usina precisa de uma reforma. Com certeza. Ou seja, as pessoas estão comprando caminhão justamente por causa da safra, mas para comprar caminhão hoje teve que se produzir ontem. Então, quer dizer que a indústria também foi incentivada pelo agronegócio. Eu diria que o próprio crescimento de produto industrial deu uma alavancagem também muito favorável. Mas o baluarte, a carga significada que nós tivemos nisso daí, insignificante que teve, foi o grão. Basicamente soja. Tanto para transporte interno doméstico, quanto de transporte que vai para os portos para exportação. Essas duas modalidades fizeram com que alavancasse já o setor. E algum tempo que o transportador ou frotista de caminhão não vinha à compra.
Aí daí essa referência, lembrando ainda que é uma base baixa, mas porém uma retomada exponencial. Vamos falar de um assunto que é bem delicado. E o crédito? São dois tipos de crédito. Para o consumidor do carro de passeio, do carro pequeno. Pode ser até um carro caro, mas nós estamos falando de um carro de consumo de família, de consumo de pessoa física. E esse crédito específico para quem compra pessoa jurídica. Quem compra utilitário, caminhão e tudo mais. Perfeito. Como é que está esse mercado de crédito hoje? Porque a gente tem uma possibilidade de queda da Selic amanhã também, né? Eu vou me atrever a falar, não pelos bancos e pelas financeiras, mas cresceu também exponencialmente, até por algumas razões. A inadimplência está num patamar extremamente saudável e controlado, tanto na pessoa jurídica quanto no crédito da pessoa física. E eu costumo dizer, o que vende automóvel é juro baixo e o que vende caminhão é PIB. Essas duas vertentes têm se convertido de maneira, o lado direito da régua, de forma muito saudável. Isso é extremamente importante. O que vende carro de passeio é juro baixo. Ou seja, o consumidor precisa de juro muito acessível para assumir uma compra de 60 meses aí. Ele precisa naturalmente da segurança do seu emprego. Em contrapartida, ele apresenta o seu cadastro, a sua ficha para obtenção de um crédito. O juro está no baixo e o emprego retomando são fontes naturalmente positivas para que possa ter o crédito e o comprador consumir. E aí, quando a gente vai falando de caminhão, é PIB, crescimento caminhão do PIB. Você é o ponto principal. Naturalmente que o setor também é carente e precisa de fomentação. O transportador, o autônomo principalmente. Mas o que realiza a venda de caminhão é PIB, é crescimento. Ou seja, se ele souber que ele vai ter carreto para fazer o mês inteiro, isso é mais importante que talvez uma queda na taxa de juros na hora que ele vai negociar o caminhão. Com certeza. E outra... Não que faça mal uma taxa baixa, isso é uma coisa positiva. Exatamente. Até nossa preocupação maior num bem de ganho, um bem de produção, que é o trator, que é o caminhão, é taxa fixa. Isso é importante. O comprador tem que saber o que ele paga hoje, o que ele pagará no meio do seu financiamento, suas parcelas e no final desse empréstimo. Taxa fixa é o grande referencial para fomentar. Porém, o que vende caminhão é PIB. Tendo PIB, tem carga. Tendo carga, vende o caminhão. Alarico, como é que um setor que eu chamo de chão de fábrica ou aquela negociação de loja, ou seja, o que as pessoas chamam de economia do dia a dia mesmo, sim, quando a gente tem esses movimentos de bolsa, nós tivemos uma queda na sexta-feira, ontem foi expressiva, tanto nos mercados internacionais quanto aqui no Ibovespa. Hoje até fiz menção a um ensaio de uma recuperação. O quanto que isso mexe numa decisão, sobretudo de quem vai comprar um automóvel ou um caminhão? O automóvel, nós temos um diferencial bastante significativo com referência ao caminhão. Caminhão compra-se por necessidade, que eu falei, tendo carga, tendo PIB, vende o caminhão. O automóvel são necessidades diferentes. Às vezes é para um lazer e eu diria que você tem outra vertente, que é o uso do veículo para deslocamento do seu trabalho, uma necessidade que o próprio automóvel seja essa ferramenta do trabalho. Daí posições diferentes. O mercado a nível acionário não interfere diretamente no automóvel, não. O comprador do automóvel não é um aplicador de bolsa. Já os transportadores e os frotistas de alta escala provavelmente até operam nesse segmento também. Mas o nosso potencial que nós usamos é juro baixo para o automóvel e PIB para o caminhão. E essas linhas de crédito estão se apresentando melhores esse ano, porque nós tivemos uma redução o ano passado. Boa parte dos bancos aplicava dinheiro para comprar títulos do governo, porque é de uma segurança gigantesca. Agora, com a queda da Selic, começa a jogar dinheiro no mercado, ou seja, tentando buscar esse novo tomador de crédito. Sim. Isso você vê como possibilidade, porque os bancos ainda continuam com taxas muito altas. Você imagina que dá para baixar mais? Eu acredito que sim, até em virtude de que nós estamos sem inflação, vamos dizer, abaixo da meta. O banco tem que ativar suas outras carteiras para poder negociar o seu produto, que é a moeda, que é o dinheiro. O financiamento é uma alavancagem, uma carteira extremamente importante para financiar veículos. E de longo prazo, né? O sujeito vai continuar com uma receita ali durante 48, 60 meses. Mas nós estamos sentindo já uma disponibilidade, uma atenção dos bancos e das financeiras voltada para isso que eu estou mencionando. Alarico, muito grande. Obrigado de novo pela gentileza. Obrigado, tio. Muito obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Daqui a pouco, diretamente de Brasília, tem os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.